Ok, vamos desempacotar isso aqui. 40 mil novas pistolas para a PM de São Paulo é um número que, nossa, chama muito atenção, né? Um investimento que na época foi recorde em armamento curto pelo governo do estado. Hoje o nosso foco aqui é justamente essa mudança assim, de peso, a adoção da pistola Glock calibre .40 pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente vai mergulhar nas informações de fontes oficiais, notícias que cobriram esse processo todo, e a nossa missão aqui é entender os detalhes dessa compra gigantesca, sabe? Como ela se encaixa num quadro maior de modernização e o que levou, né, a essa escolha específica pela marca austríaca. Precisamente. E o interessante, eu acho, é ir além do número em si, que é impactante, claro. 40 mil é muita arma. Mas o fundamental mesmo é investigar o porquê dessa transição, né? Como ela reflete uma estratégia mais ampla de reequipamento e, quem sabe, até de filosofia operacional da maior força policial do Brasil. Não é só trocar uma arma pela outra, né? Tem toda uma cadeia de decisões, de consequências por trás disso. Entendido. Então, começando pela escala mesmo, pela dimensão da compra, os dados são bem claros. 40 mil pistolas Glock semiautomáticas, calibre .40 S&W, ou Smith Wesson, né, para a gente ser mais específica aqui na primeira vez que a gente menciona. Fontes como a própria comunicação do governo de São Paulo, lá na época, confirmaram, foi o maior investimento unitário em armas curtas feito até aquele momento. É um volume que, por si só, já redefine o padrão da corporação, né? Sem dúvida alguma. O calibre .40 S&W, ele teve seu momento de auge, né, em várias forças policiais. Buscava ali um equilíbrio entre energia e capacidade de munição. Mas o número 40 mil, esse é o ponto nevrálgico mesmo. Padronizar o armamento de dezenas de milhares de policiais com um único modelo, um único fabricante, é uma operação logística, financeira e de treinamento, assim, monumental. Para qualquer força de segurança no mundo, isso representa um esforço gigantesco e sinaliza uma decisão estratégica muito forte, de padronização e possivelmente de buscar uma certa percepção de confiabilidade, de desempenho. E essa decisão não veio do nada, né? Pelo que a gente viu, ela faz parte de algo bem maior. As informações que a gente levantou indicam que a compra das Glocks é tipo uma peça central de um programa bem mais abrangente, o chamado Programa de Modernização das Forças de Segurança de São Paulo. Além das pistolas, esse programa envolveu a compra de um monte de outros equipamentos. A lista inclui fuzis, tanto calibre 5,56 mm quanto 7,62 mm, que atendem a necessidades diferentes, né? De alcance, de poder. Também compraram submetralhadoras, espingardas calibre 12, metralhadoras leves e, um ponto que chama atenção, armas de incapacitação neuromuscular, tipo as pistolas taser. Uhum. Essa diversidade é um ponto-chave, realmente. Exato. E os números totais dão a dimensão do esforço todo. As fontes apontam para mais de 61.200 novas armas distribuídas nesse problema, com um investimento global que, na época, passou dos 141 milhões de reais. Então, assim, a renovação do arsenal foi muito além da pistola individual do policial, né? Foi uma atualização bem profunda e diversificada do ferramental todo. Analisar um programa dessa magnitude, ele revela bastante sobre as prioridades, né? E as necessidades que a gestão da segurança pública em São Paulo percebia naquele período. A inclusão de fuzis de assalto, fuzis de precisão, metralhadoras leves, junto com espingarda, submetralhadora, isso aponta para um reforço da capacidade de resposta, sabe? Em cenários de confronto mais intenso ou que exigem maior poder de fogo, maior alcance. Por outro lado, a aquisição significativa de armas de incapacitação neuromuscular, as tasers, sugere uma busca por alternativas ao uso da força letal. Talvez, né, em resposta a discussões sobre proporcionalidade ou para equipar melhor os policiais para situações de controle de distúrbios ou abordagens a indivíduos que estão desarmados, mas resistentes. Então, essa variedade toda busca dar mais opções táticas para os policiais, dependendo da situação que eles encontram. Exatamente. Sugere uma tentativa de equipar a força para um espectro bem mais amplo de cenários operacionais,
Não é só sobre aumentar a letalidade, entende? Mas diversificar as ferramentas, buscando, em tese, maior flexibilidade tática e a capacidade de escalar ou desescalar o uso da força conforme a necessidade. É uma modernização que pensa em diferentes níveis de intervenção policial, do patrulhamento do dia a dia até operações especiais. O investimento reflete uma visão estratégica sobre os desafios que a polícia enfrenta no Estado. E voltando para as Glocks especificamente, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, pensando na prática mesmo. Um detalhe que as fontes destacam como, assim, crucial na escolha é a questão da interoperabilidade. Os carregadores das pistolas Glock, provavelmente o modelo G22 ou algum similar que adotaram, eles são compatíveis com as novas submetralhadoras no mesmo calibre 40 SW, que também foram compradas no Problema. E o que isso significa na prática, né? Bom, imagina só a complexidade logística que é gerenciar munição, peça de reposição e, principalmente, carregador para um arsenal de dezenas de milhares de armas, espalhadas por um estado inteiro. Se o mesmo carregador que o policial usa na pistola dele, a de porte, pode ser usado numa submetralhadora numa situação tática específica, nossa, isso simplifica drasticamente toda a cadeia de suprimentos. Menos itens diferentes para comprar, para estocar, transportar, controlar. Fica mais simples. Precisamente. E o impacto vai além da logística lá do almoxarifado. Pensa no treinamento. O policial desenvolve memória muscular, né? Familiaridade com o manuseio de um tipo de carregador, como encaixa, como libera, como recarrega. Se esse mesmo processo vale para duas armas diferentes que ele pode usar, isso pode otimizar o tempo de treinamento e potencialmente aumentar a eficiência sob estresse. Numa situação crítica, essa familiaridade com o equipamento é vital. Essa simplificação logística parece um benefício muito claro no papel, né? Mas na prática, no dia a dia de um policial ou na gestão do arsenal todo, qual o peso real disso? É um fator que realmente muda o jogo ou seria mais um ponto positivo ali, entre outros? Ótima pergunta. Do ponto de vista do policial na rua, talvez o impacto direto mais sentido seja essa facilidade no treino, a confiança no equipamento que ele já conhece, né, compartilhado. Mas para a instituição como um todo, a interoperabilidade é muito mais que um nice to have, como se diz. Numa organização do tamanho da PM-CESP, gerenciar múltiplos tipos de carregadores para armas longas e curtas do mesmo calibre seria, assim, um pesadelo logístico e financeiro. De verdade. Aumenta a complexidade de compra, a necessidade de estoque, o risco de dar problema de incompatibilidade lá no campo. A interoperabilidade reduz custos que ficam escondidos, sabe? Simplifica a manutenção, aumenta a eficiência operacional geral. Pode não ser o fator mais glamuroso, mas em termos de gestão de recurso e de prontidão, é um benefício estratégico muito concreto. É um daqueles detalhes que, em escala, nossa, fazem uma diferença enorme. Entendido. Fica bem claro o valor prático disso. Mas para a gente pintar o quadro completo da chegada da Glock, a gente precisa também olhar para o que veio antes, né? As fontes que a gente consultou, como o Portal Ball, o site especializado The Gun Trade, trazem um contexto que parece decisivo. A relação conturbada com a fornecedora anterior, a Taurus, tem registros de uma multa bem pesada, mais de 25 milhões de reais, aplicada pelo governo de São Paulo por causa de falhas contratuais e problemas técnicos que foram reportados em pistolas entregues lá entre 2007 e 2011. E, mais impactante ainda, a empresa foi suspensa de participar de novas licitações no estado de São Paulo até 2027. Essa situação com a fornecedora nacional é, sem dúvida, um ponto de inflexão fundamental. A gente não está falando de probleminhas pequenos, né? Mas de falhas reportadas que levaram a sanções financeiras bem substanciais e a uma suspensão contratual de longo prazo. Para uma força policial, a confiabilidade do armamento não é negociável. É questão de segurança para o policial e para a população. Quando essa confiança é abalada por problemas técnicos que se repetem ou por falhas contratuais, como as fontes indicam que aconteceu, aí a busca por alternativas vira não só uma opção, mas uma necessidade mesmo. Então, esses problemas basicamente criaram a necessidade de buscar outro fornecedor. Forçaram a mão, digamos assim. A maior polícia do país. Isso forçou a PM-ESP a olhar para fora, a considerar o mercado internacional.
Abriu-se uma janela, talvez por uma necessidade bem urgente, para avaliar outros fabricantes globais com reputação já estabelecida, como é o caso da Glock. E é crucial a gente reiterar aqui que estamos relatando os fatos como foram apresentados nas fontes, né? Sem fazer julgamentos adicionais. Mas esse histórico com a Taurus é um fator, assim, inegavelmente central na decisão de migrar para um novo fornecedor e um novo padrão de armamento. Essa mudança também sinaliza uma abertura para padrões internacionais, talvez buscando um nível de desempenho e confiabilidade que era percebido como superior ou mais consistente naquele momento específico. Faz sentido. Essa mudança de um fornecedor doméstico tradicional para um player internacional como a Glock, ainda mais nesse contexto todo, deve ter tido suas repercussões, imagino eu. Com certeza. Embora as fontes não detalhem o impacto na indústria nacional, é natural a gente inferir que a perda de um contrato dessa magnitude para um concorrente internacional representa um revés significativo para o fornecedor doméstico. E levanta questões, né, sobre competitividade e qualidade no setor de defesa nacional. Mas, do ponto de vista da PMSP, a prioridade naquele momento parecia ser bem clara: garantir um fornecimento confiável e um equipamento que atendesse aos requisitos técnicos e operacionais deles, diante do histórico problemático que foi reportado. Ok, então juntando todas essas peças que a gente analisou, a escolha da Glock pela PMSP parece ser resultado de uma confluência de fatores, né? Primeiro, uma necessidade clara, quase uma imposição de substituir a Taurus, por causa do histórico de problemas reportados e da suspensão contratual. Segundo, a percepção de que a Glock oferecia a eficiência técnica e a confiabilidade que eles buscavam, uma percepção que foi reforçada pela escolha depois de um processo de licitação internacional. E terceiro, aquele benefício técnico-logístico bem específico e valioso da interoperabilidade dos carregadores com as novas submetralhadoras 40, simplificando a gestão e o treinamento. É isso. Concordo totalmente com essa síntese. Foi uma espécie de tempestade perfeita, né, por assim dizer. Havia um problema grave com o fornecedor que estava lá, criando a necessidade de mudar. Havia a disponibilidade no mercado internacional de um produto, a Glock, com uma reputação forte de confiabilidade e de desempenho, que já equipava muitas forças policiais pelo mundo. E, adicionalmente, esse produto oferecia uma característica técnica, a tal da interoperabilidade, que se alinhava perfeitamente com outras compras do programa de modernização, gerando sinergias logísticas e de treinamento. As fontes também mencionam que o processo licitatório internacional que resultou na escolha da Glock foi considerado transparente, eficiente, o que pode ter sido um fator a mais de peso, né? Especialmente em contraste com os problemas contratuais anteriores. Foi, portanto, uma convergência de necessidade urgente, oportunidade de mercado e vantagens técnicas percebidas. Uma decisão complexa com múltiplas camadas, sem dúvida. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Recapitulando rapidinho, a gente viu uma aquisição massiva, 40 mil pistolas Glock, calibre .40, pela PESP, um marco investimento em padronização. Entendemos que essa compra não foi isolada, mas sim parte integrante de um ambicioso programa de modernização que injetou mais de 141 milhões reais e mais de 61 mil novas armas de vários tipos. Descobrimos a importância estratégica da interoperabilidade dos carregadores da Glock com outras armas do arsenal, um fator-chave para a logística e para o treinamento, e, crucialmente, compreendemos como o histórico de problemas reportados e as sanções contra a fornecedora anterior, a Taurus, criaram o contexto e a necessidade para essa mudança tão significativa. Foi um movimento estratégico de grande escala, moldado por problemas do passado e por uma visão de futuro para o equipamento da força. A análise das fontes nos mostra que essa não foi uma simples troca de armas, né? Mas uma decisão multifacetada, influenciada por questões de desempenho, de logística, de confiança contratual e uma estratégia bem mais ampla de modernização. E isso nos leva a uma reflexão final. Com um arsenal tão profundamente modernizado, alinhado a padrões internacionais e incorporando uma gama tão diversa de equipamentos, pistolas, fuzis de calibres diferentes, submetralhadoras, armas de incapacitação, como a instituição policial adapta suas táticas, seus protocolos de uso da força e principalmente suas doutrinas de treinamento para extrair o máximo potencial dessas novas ferramentas.
A aquisição do hardware é um passo fundamental, não há dúvida. Mas o desafio contínuo reside em como o fator humano, o treinamento constante, a evolução da doutrina, a supervisão rigorosa, acompanha essa modernização material, para garantir não só a eficiência operacional, mas também o uso mais seguro, proporcional e adequado dessa nova e ampliada capacidade bélica. É uma questão que fica para além da compra em si, sabe? Para a gente pensar... Para a gente pensar,